Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, graças nós te damos, Pai. Estamos em tua presença, agradecidos pela vida. Obrigado, meu Senhor, pela minha vida. Obrigado, meu Senhor, pela vida da minha esposa, dos meus filhos, das minhas noras, dos meus netos. Obrigado, Senhor, pelas nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela tua igreja. Obrigado, meu Senhor, pela nossa participação nela. Obrigado, meu Senhor. Eu te louvo, meu Senhor, pelos meus filhos na graça. Eu te louvo, meu Senhor, pelos meus pais. Eu te louvo, Senhor, pelos meus irmãos, meus alunos, ex-alunos, por cada um, Senhor, que passou por mim nestes quase 60 anos. Pai querido, Senhor da glória, obrigado. Em nome de Jesus Cristo te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia. Estamos de volta com a palavra ao amanhecer. É uma bênção para mim. É uma bênção para quem tem paciência para ler. É uma bênção para quem tem paciência para ouvir. É uma bênção para quem tem a graça para guardar. É uma bênção por toda a eternidade para quem tem a coragem de andar com Cristo. A coragem de andar com nosso Senhor Jesus Cristo através da sua palavra, sem o embuste da fé idólatra, sem o embuste da fé explorada, sem o embuste do falso evangelicalismo. É uma bênção para quem tem coragem de se posicionar diante de Deus, confessando suas culpas, seus pecados, seus fracassos, e diante do público dizendo bem alto a grandeza do amor de Deus, proclamando a plenos pulmões, a toda altura, que não é pela caridade, nem pela religiosidade, nem pela assiduidade, nem pela devoção. É um ato de graça, pura graça, só a graça. Mas o nosso texto é no Salmo 119. Salmo 119. Glória a Deus. Versículos 33 a 39 para a nossa meditação. Se você tiver Bíblia, se você tiver coragem, se você tiver desejo, se você tiver e sentir o amor de Deus, pega a tua Bíblia, leia, sustente ela aberta, medite, que você jamais será vítima dos homens. Guarda no teu coração esta palavra. Jamais serás vítimas dos homens. Salmo 119, versículo 33. Ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos e guardá-los-ei até o fim. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei, e a observarei de todo o meu coração. Faze-me andar na vereda dos teus mandamentos, porque nela tenho prazer. Inclina o meu coração aos teus testemunhos e não à cobiça. Desvia os meus olhos de contemplarem o mal e vivifica-me no teu caminho. Confirma a tua palavra ao teu servo, que é dedicado ao teu temor. Desvia de mim o opróbrio que temo.
pois os teus juízos são bons. Louvado seja para sempre o nosso Deus. Meus queridos, um texto maravilhoso para a nossa meditação. E eu sempre faço alguma observação introdutória e eu toquei no tema hoje que eu não lembro ter falado este tema nos últimos avarento, no homem presunçoso, no homem dissimulado. E não há como negar que em toda a história da humanidade esses comportamentos foram abundantes. Homens mesquinhos, homens presunçosos, violentos, dissimulados, falsamente mansos. Mas Deus nos municiou, Deus nos deu munição, Deus nos deu arma, Deus nos deu escudo, Deus nos deu tudo para a gente se livrar disto. Por isso é que eu pedi para você para você ter coragem de ler a Bíblia, mantê-la aberta e meditar. Ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos. Os estatutos de Deus são superiores às mais perfeitas leis criadas pelos homens. E tem muitas leis interessantes. Existem leis que são de um padrão altíssimo, mas não ultrapassam os estatutos de Deus. Neste mesmo versículo 33, o adorador faz uma promessa a Deus. Se Deus ensinar esses caminhos, esses estatutos, ele guardará até o fim. Ele diz, e guardá-lo-ei até o fim. E aqui a gente poderia terminar só neste versículo 33, porque o que interessa é o fim. O que interessa é o fim. Eu sou uma das pessoas que lê a Bíblia, que prega a Bíblia, que ensina a Bíblia, e eu me aterrorizo com a leitura do comportamento perverso ao extremo do rei Manassés, um rei da casa de Davi, perverso ao extremo e duro na queda, duro de morrer. Reinou 55 anos. E fez miséria, traduzindo em português comum, ele fez muito mal. A linguagem dos matutos, dos homens sem formação nenhuma, ele fez o diabo. Mas ele fez o diabo gostar. Ele fez o diabo, ele foi inspirado pelo diabo para fazer mal ao seu povo e ofender ao seu Deus. E a misericórdia foi tão grande demonstrada com aquele rei ímpio que Deus permitiu e ordenou que ele fosse aprisionado, amarrado e humilhado, e também libertado, e ele volta a se reconciliar com Deus e foi perdoado.
pelo que o Senhor fez e disse e demonstrou que tinha provado ele para perdoá-lo. Então, o que o Manassés fez contra a palavra de Deus, contra a nação de Deus, contra o templo de Deus, contra os estatutos de Deus, na maioria dos pensamentos pensamento humano, os pensadores, avaliadores, estudiosos, acharia justo ele ter perecido. E mesmo assim Deus operou o milagre através da correção. No versículo 34, o segundo versículo da nossa leitura diz: dá-me entendimento e guardarei a tua lei e observarei de todo o meu coração. O que o Manassés não fez durante a maior parte da vida. Ele começou a reinar com 12 anos, reinou 55 e pelo menos 50 anos. 50 anos aproximadamente do seu tempo de rei foi de perversidade. Então, este é um texto que fala de graça, de misericórdia e não de devoção, de serviço. Aqui não fala. No que diz respeito ao exemplo que eu tomei do Manassés, esse texto encaixa perfeitamente. Ele não foi perdoado, abençoado e salvo ou resgatado porque tenha feito o bem. Ele foi resgatado só porque se arrependeu de ter feito o mal. Segundo a lenda, as coisas, a tradição dos judeus, foi ele que ordenou que o profeta Isaías fosse cerrado ao meio. Eles tinham no passado algumas ideias bem perversas que só perderam para as ideias da Santa Inquisição, do catolicismo. A mais desgraçada instituição humana foi a Santa Inquisição dos católicos, que desenvolveu todo tipo de instrumento de tortura. Nenhum ditador pagão ou comunista teve tanta ideia diabólica do que os bispos e papas e padres e frades. Na verdade, não sei se tinham frades, talvez não tivesse frades envolvidos. Os frades foram sempre mais diferenciados. Mas as ideias da Santa Inquisição só se encontraria realmente nas profundezas do inferno. E o Manassés, segundo dizem os estudiosos lá das tradições, é que ele ordenou que o Isaías fosse cerrado ao meio. Amarraram o profeta pelos pés e pela cabeça e cerraram como se serra uma tora de madeira. No versículo 35, ele diz: faze-me andar na vereda dos teus mandamentos, porque nela tenho prazer. Prazer na lei de Deus, meus queridos, é uma coisa gloriosa. Ter prazer, prazer em viver, prazer em ensinar, prazer em observar, prazer em publicar, prazer em divulgar. É algo grandioso ter o prazer na lei de Deus. E ele expressa aqui este prazer. No versículo 36, um pedido solene e muito sábio. Inclina o meu coração, ou seja, cria desejos no meu coração pela
os teus testemunhos, pela a tua verdade, pelas tuas manifestações amorosas, poderosas, e não a cobiça. Hoje nós vivemos a infelicidade, ou contemplamos a infelicidade da cobiça reinar. Aí vem um perverso e anuncia que vai fazer o Templo de Salomão no Brasil. Mas não tem nada a ver, talvez nem acredite no que lê na Bíblia para falar de Salomão. O problema era iludir os cristãos protestantes com a suntuosidade daquele monumento à iniquidade e iludir o católico idiota para conhecer também aquilo, já que se voltaram para a abominação de Aparecida. E eu não sei qual a distância de uma abominação para outra, a abominação da Aparecida ou a abominação do Salomão, mas é tudo no interior de São Paulo. O objetivo das duas abominações: cobiça, dinheiro, poder religioso e poder econômico. No versículo, aqui no versículo 37, ele diz: desvia os meus olhos de contemplarem o mal. Algumas versões diz vaidade, mas vaidade no conceito abrangente do cristianismo tradicional, tanto protestante quanto idólatra, a vaidade seria a questão de usos e costumes. E esta não é a vaidade que a Bíblia mostra. Usos e costumes. Os judeus sempre se vestiram bem, as mulheres sempre se vestiram bem e sempre usaram joias, abundantes joias. Joias nas orelhas, joias no pescoço, joia no nariz, joias nos pés. Muitas tribos, muitos povos orientais usavam joias, adorno de joias nas roupas, fios de ouro nos casacos, nas roupas nobres, tudo muito bem elaborado. Então, a vaidade mencionada aqui não se trata de roupas belas e de joias belas feitas de encomenda por pessoas de posse. A vaidade aqui, que aparece em algumas versões, é o mal. Desvia os meus olhos de contemplarem o mal e vivifica ou me dá vida abundante no teu caminho. No versículo 38, ele diz: confirma a tua palavra ao teu servo, este desejo que eu tenho, este amor que eu tenho pela tua lei. Confirma, Senhor. Confirma isto ao teu servo, que é dedicado ao teu temor, que te ama, que te respeita, que te venera, que te adora. Venerar e adorar só tem diferença na idolatria, porque eles dizem que adora a Deus e venera os ídolos. Isto é apenas um sinônimo, e quem adora um demônio adora outro. E se adorar a Deus, jamais adorará ídolos. E o último versículo ele diz: desvia de mim o opróbrio que temo. Não tem nada pior do que o opróbrio. O opróbrio é ser desrespeitado, o opróbrio é ser agredido, o opróbrio é ser envergonhado, injuriado, infamado e difamado. Então ele faz este solene pedido: desvia de mim o opróbrio que temo. O opróbrio de Cristo foi ser preso, foi ser esbofeteado, foi ser desnudo,
e ser crucificado, sendo inocente, além de ser crucificado nu. As imagens, os que produziam imagens da crucificação, até o século XIV, a imagem do crucificado lá nos depósitos de ídolos do Vaticano era nu. E o italiano que fez aquele arranjo, aquela fralda mal feita, ficou na história italiana como o calceiro ridículo. Calceiro ridículo na história italiana, por ter coberto as vergonhas, ter coberto a genitália do crucificado. Isso era o opróbrio. Todo opróbrio é terrível. Desvia de mim o opróbrio que temo, pois os teus juízos são bons. São o meu desejo. Que Deus abençoe os meus irmãos, dando graça, dando sabedoria, dando compreensão dos valores espirituais e eternos. E a minha intercessão hoje é por uma família que foi visitada pela enfermidade. E nós vamos interceder pelo Valentim Roberto da Silva, que está enfermo e parece ser muito grave. Orar por sua esposa, Dona Bernadette, e suas filhas, Roberta e Rebeca, toda a sua família. E o membro da família que fez o comunicado, doutora Andréa Bentes, que Deus possa abençoar e guardar juntamente com todos os seus. Querido Senhor, Pai querido que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado, Senhor, pela tua bondade, pela tua graça. Obrigado pelo teu infinito amor. Obrigado, meu Senhor, pela tua mão poderosa, a tua mão que sara, a tua mão que toca e transforma. Meu Senhor, tu és o nosso Deus. Tu nos deste, Senhor, mandamentos que nos salva. Tu nos deste, Senhor, palavras que nos consola. Tu nos deste, Senhor, o amor que nos faz viver. Tu nos deste, Senhor, a graça que nos faz entender que só o teu amor, o teu profundo amor, que só pela tua misericórdia, pelo teu perdão, é que nós alcançamos a vida abundante, a vida eterna, a vida gloriosa com Deus. Senhor querido, te louvamos pela salvação, te louvamos pela revelação de Jesus Cristo, te louvamos pelo sacrifício no Calvário, que pagou a nossa dívida com teu juízo. Ó Senhor, e agora eu te apresento o Senhor Valentim. Toma ele em tuas santas mãos. Meu Senhor, tu pode mudar a situação, tu pode operar, porque tu és o nosso Deus, tu és o Senhor dele, tu criou, tu deu vida e sustentou com vida e com saúde até ele ser ferido mortal. Meu Senhor, socorre, Senhor, Valentim, socorre a Bernadette, abençoa a família, guarda a Roberta e a Rebeca, tem misericórdia deles, fala com eles nesta aflição, nesta provação. Ó Senhor, fala com eles, porque tu tens o poder de transformar lágrimas em riso, dor em vitória. Tu és o Senhor. Tu tens o poder real em tuas mãos. Pai querido, abençoa e guarda toda a família e os familiares que desejam o bem e a restauração da família. Deus fiel, ouve, Senhor, a nossa petição.
Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso bem maior, nós te pedimos e agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.